Bom dia a todos, a quem vos fala é Elisandra Monteiro, estou coordenadora do setor de planejamento e administrativo da Prefeitura de Itapuã do Oeste. Estamos hoje mais uma vez para apresentar a audiência do terceiro quadrimestre do exercício de 2024. Nossa audiência hoje tem o intuito de apresentar as ações das secretarias municipais de educação e saúde, bem como a análise das metas fiscais do nosso município. E hoje nós teremos a participação especial do nosso prefeito, Ney Martins, que estará dando as boas-vindas, desse momento em que para ele é inicial na sua gestão. Farei aqui um breve histórico da fundamentação legal quanto às apresentações de audiências públicas municipais. A Lei Complementar 101 de 2000, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, nos diz que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. A Constituição Federal, no seu artigo 166, parágrafo 1º, nos diz que caberá à comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação dos demais comissões do Congresso Nacional e suas casas. Nesse momento, estarei passando a mensagem ao nosso prefeito Ney Martins. Olá, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, todos que estão aí ao vivo acompanhando essa live de suma importância. Dizer que para mim é uma honra, satisfação imensa estar aqui participando da nossa primeira live, eu como prefeito. Dizer que estou pronto a atender todas as demandas da sociedade, no modo geral. Ministério Público, Tribunal de Contas, estamos aqui prontos para atender todas as demandas, todos os anseios da nossa população do modo geral. E dizer que estou aqui para ser parceiro de todos, tá? Sem distinção de cor, credo ou religião. Dizer a importância da participação da população quanto à apresentação das audiências públicas, no intuito de que todos tenham conhecimento de tudo e que é desempenhado, pelo Poder Executivo e Legislativo também, de modo geral. Tá? É importante que os legisladores também tenham conhecimento de todas as ações e serviços prestados das secretarias de Educação, de Saúde e Assistência Social também. E o município tem o comprometimento de atender a Lei Complementar 101 de 2000, no artigo 9º, parágrafo 4º, e a Constituição Federal, artigo 166, parágrafo 1, bem como os órgãos fiscalizadores do Estado, Ministério Público e também Tribunal de Contas no Estado, trazendo assim lisura nas ações do Executivo Municipal, o que é fundamental na administração pública. Dizer que estou aqui à disposição de todos, e principalmente desses órgãos, estou aqui pronto para responder, para atender, e peço também que me atendam quando necessário e estarei batendo a porta de todos, tá? No mais, desejo a todos um excelente dia, um excelente final, restante de semana, que Deus continue derramando bênçãos sobre nós, tá? E nos dando sabedoria e competência para administrar o nosso município. Muito obrigado a todos. Eu vou ver agora a palavra para a nossa amiga, parceira, Elisandra. Obrigado, Elisandra. Obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. Com a nossa apresentação, passaremos agora a apresentar
As ações executadas na Secretaria de Educação, né, são ações que foram executadas no exercício anterior e serão apresentadas pela nossa secretária Luciana Fontenelle. Apresentando as ações do último quadrimestre referente ao ano de 2024. Eu me chamo Luciana e sou a atual secretária de Educação. Esse é o terceiro quadrimestre e aqui é a introdução. Este é um relatório que tem como objetivo demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do terceiro quadrimestre de 2024, trazendo também demonstrações das ações didáticas pedagógicas desenvolvidas durante esse período. As realizações ocorreram durante o terceiro quadrimestre, que foram os últimos 4 meses de 2024. As despesas realizadas com recurso próprio. Então, iniciamos o quadrimestre com um total de 17 funcionários e terminamos com um total de 15. E entre vencimentos, vantagens fixas, obrigações patronais, indenizações e restituições, num total de R$ 326.411,47. No custeio das atividades operacionais e administrativas foram realizadas despesas com diários, deslocamento de servidores, locação de imóvel para depósito da CMS, pagamentos de serviços gráficos e utensílios de cozinha. Custeio das atividades operacionais e administrativas, entre diárias, materiais de consumo e outros serviços de terceiro, pessoa física, um total de R$ 35.568,78. Manutenção e ampliação de frota. Foram realizadas despesas com suprimentos de fundo para atendimento e despesas emergenciais. Foi realizada despesa com material de consumo no valor de R$ 800. Despesa com manutenção dos veículos do transporte universitário, com aquisição de peças, serviços, combustível e borracharia. Material de consumo, despesas com terceiros e pessoas jurídicas, total R$ 85.733,84. Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de merenda escolar com recurso próprio, não utilizada a aplicação constitucional, é o PENAI. Aquisição de gênero alimentícios para a confecção da alimentação escolar, material de consumo, na pré-escola, creche e ensino fundamental, total de R$ 108.956,56. Difusão cultural. Foram realizadas despesas com locação de imóvel, apoio e incentivo à produção e à difusão das manifestações culturais, serviço com pessoa terceirizada, pessoa física, total R$ 6.000. Despesa realizada com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, do MDE. Iniciamos o quadrimestre com um total de 52 funcionários e terminamos no total de 51. Folha de pagamento do MDE. Vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas e outras indenizações. Total de R$ 1.573.096,03. Despesa com manutenção da frota própria de veículos que realizam o transporte escolar dos alunos, com despesas como peças, combustível e serviços de manutenção. Material de consumo, serviços de terceiros e pessoa jurídica, total R$ 243.122,40. Na manutenção e coordenação das atividades do ensino fundamental, foram realizadas despesas com aquisição de materiais de consumo, pagamentos de voluntários, contratação de formadores, materiais de limpeza, serviços de manutenção, manutenção de aparelhos de ar-condicionado e despesas com energia elétrica das escolas. A manutenção e coordenação das atividades do ensino fundamental, material de consumo, serviços de terceiro, pessoa jurídica e serviços de terceiro, pessoa física, total R$ 403.041,26. Na manutenção e coordenação das atividades do ensino infantil, entre pré-escola e creche, foram realizadas despesas com pagamento de voluntários e utensílios de cozinha, manutenção e coordenação das atividades do ensino infantil, creche, material de consumo,
Serviços de terceiro, pessoa física. Total R$ 77.682,36. Na manutenção e coordenação das atividades do ensino infantil pré-escola, foram realizadas despesas com pagamentos de voluntários. Manutenção e coordenação das atividades do ensino infantil pré-escola, outros serviços de terceiro, pessoa física, R$ 40.810. Despesa com internet para atendimento das escolas do ensino fundamental. Serviços de terceiro, valor de R$ 2.673,90. Agora com o MDE. Com recursos do MDE foram realizadas despesas com materiais de consumo e serviços utilizados nas formações da SEMESC. Instituir programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Material de consumo, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. O total foi no valor de R$ 6.508,10. Novamente com recursos do MDE. Com recursos do MDE foram realizadas despesas com materiais de consumo e serviços utilizados nas formações da SEMESC, da Secretaria. Contribuições para entidades privadas sem fins lucrativos. Contribuições R$ 109.100. Atendimento educacional especializado AEE. Foram adquiridos utensílios de cozinha e pagos serviços voluntários. E foi aplicado dentro do MDE. Material de consumo, serviço pessoa física, valor R$ 49.847,39. Agora nós vamos para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que corresponde à sigla dos Fundebs. Despesa realizada com recursos do Fundeb, dentro ele se divide em 70% e 30%. Iniciamos o quadrimestre com um total de 101 professores, técnicos e equipe gestora, divididos entre ensino fundamental, pré-escola, sendo que fundamental 64 funcionários, pré-escola 16, creche 8 e EJA 13. Aí a folha de pagamento desses profissionais, ela vem com os vencimentos e vantagens, obrigações patronais, indenizações e restituições, tanto do fundamental, pré, creche e EJA. Deu um valor de R$ 3.726.507,28. Despesa realizada com recurso do Fundeb, 30%. Iniciamos e terminamos o quadrimestre no total de 39 profissionais de apoio, dividido entre o ensino fundamental, que são 26, pré-escola, no total de 8, na pré-escola, creche, 5 funcionários. A folha de pagamento do pessoal de apoio, aí nós temos também vencimentos, vantagens fixas, obrigações patronais e indenizações. Isso ocorre tanto no ensino fundamental, na pré-escola e na creche. O total dá R$ 465.068,24. Realizamos ainda com recurso do Fundeb 30%, despesas com diárias para deslocamento de professores, materiais de consumo para pequenos reparos nas escolas, materiais de limpeza e expediente, manutenção em aparelhos de ar-condicionado, pagamento de licença-prêmio em pecúnia. Aí essas despesas realizadas, custeio das atividades, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, equipamentos e material permanente, indenizações e restituições que entra a licença em pecúnia. Total R$ 705.507,59. Realizamos também, com recurso do Fundeb, 30% despesas com serviços de transporte escolar terceirizado, locação de veículos para o transporte escolar, contratação de pessoa jurídica, valor R$ 278.643,20. Valor aluno ano regular, que é o VAR. Com recursos do VAR foram adquiridos utensílios de cozinha e materiais gráficos. Materiais de consumo, R$ 14.329,72. Investimento Fundeb. A recomposição do Fundeb. Com os recursos de recomposição dos recursos do Fundeb foram adquiridos materiais de consumo e materiais permanentes, conforme o plano da aplicação. Materiais de consumo R$ 22.283 e material permanente R$ 37.984,91. Quarto, despesas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O
Dentro desse recurso entra o cota-salário, despesas com materiais de consumo, como gêneros alimentícios para a merenda escolar. A despesas gerais, cota do salário, QSE. Materiais de consumo no valor de R$ 261.641,95. Merenda escolar, PENAI, também vinculada ao FNDE. Com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram adquiridos gêneros alimentícios para a confecção da merenda escolar. Aí nós temos o material de consumo, material do PENAF, que é o ensino fundamental, pré-escola, creche e EJA. Somando os valores dessas etapas do ensino, nós temos o valor de R$ 129.529,81. Transporte escolar, PENAT, mais um programa vinculado ao FNDE. Com os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, foram realizadas despesas como manutenção de veículo, peças e serviços. Aí entra material de consumo, pessoa jurídica, e o valor foi de R$ 46.453,60. Escola em tempo integral. Lei número 14.640 de 2023, fomento de matrícula em redes do sistema de ensino. Com os recursos do fomento, as escolas em tempo integral foram adquiridos livros e brinquedos didáticos. Material de consumo no valor de R$ 29.897,80. Manutenção das escolas de educação infantil, novas turmas. Foram realizadas despesas com pagamento de voluntários, serviços de limpeza de fossa, aquisição de brinquedos pedagógicos, gás de cozinha, materiais de expediente e esportivos, recreativos. Novas turmas, material de consumo, serviços de terceira pessoa jurídica e física. O valor total foi de R$ 280.408,42. A manutenção da educação infantil, novos estabelecimentos. Foram realizadas despesas com gás de cozinha e combustível. Material de consumo, R$ 12.120,40. Convênios. Foram realizadas despesas com pagamento de materiais de serviço de transporte de alunos da zona rural. Programa Ir e Vir, vinculado ao governo do estado. Transporte escolar. Aí entre material de consumo e serviços de pessoa jurídica, o total foi de R$ 1.302,02. Relatório das execuções pedagógicas do terceiro quadrimestre da semestre. Segue algumas fotos de algumas atividades que foram realizadas no último quadrimestre do ano de 2024. Os objetivos das ações desenvolvidas: melhoria dos indicadores educacionais e alcance das metas estabelecidas através do programa Aprende Mais Itapuã. Aqui nós temos o cantinho da leitura, que nós temos cantinho de leitura em todas as salas de aula. Formações de professores em Ariquemes do ciclo de alfabetização do 1º ao 3º ano, o programa PAIC. Formação continuada de professores em Taquão do Oeste, 4º, 5º, 3º ano e do 1º e 2º ano. Aqui são análises dos indicadores, tanto das avaliações externas quanto internas, aqui relacionadas à FLEL, que é a ficha de acompanhamento dos alunos, de oralidade e escrita dos alunos. Nós temos aqui a formação do LEI, é um programa voltado para a educação infantil, e a professora coordenadora é a professora Maria de Jesus. Programa Saúde na Escola, onde levou a vacinação contra a gripe, fez um cronograma com todas as escolas, desde as escolas da área rurais às escolas urbanas, vacinando as crianças que estavam com pendência no cartão de vacinação. Formação do LEI em Porto Velho e Itapuã. Formação para cuidadores da rede municipal, organizado pela coordenadora Terezinha, pela professora Jéssica e pela professora Hilda. Formação da educação antirracista e palestras.
sobre educação antirracista. A presença do SESC na Escola Sossego da Mamãe, semeando cultura em Rondônia. O objetivo é integrar e incluir socialmente a população, difundir e expandir a cultura amazônica, fomentar a cultura regional, conectar programações artísticas entre cidades de Rondônia. Construindo caminhos para a inclusão. Também a participação do Ministério Público, da promotora, a doutora Luciana, que esteve presente, mencionando e falando em relação aos caminhos da inclusão dentro da educação do município. Avaliação continuada da aprendizagem ciclo 3. Educação infantil, reuniões técnicas. Aqui são as reuniões que ocorreram nas escolas de educação infantil, na Escola Pequeno Príncipe, no ano de 2024. Formações, aqui o diretor de informática, Rodrigo, fazendo formação com os professores relacionados à BNCC, Computação e Inteligência Emocional, realizado pela psicóloga Verônica. Encontro formativo para aplicadores do SAERO, realizados videoconferência pelo Vinícius, do Tribunal de Contas, e a equipe da CMS e demais formadores. Atividade relacionada à contribuição dos educadores no sucesso da educação. Reunião com os pais, mostrando a importância do SAERO e a presença dos alunos no dia da avaliação. Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia, SAERO. Aqui é o dia da avaliação, foi realizado no dia 11 e 12 de novembro, e com as crianças do 2º ao 5º ano. 2º, 3º e 5º ano. Minha Cidade é uma obra de arte, atividade realizada pelos professores do AE, envolvendo as crianças que frequentam as turmas do AE. Seminário de encerramento do LEI, realizado pela Escola Pequeno Príncipe no ano de 2024, Escola de Educação Infantil. Seminário, novamente, estadual, LEI em Taboão do Oeste, encerramento. E a cerimônia de formatura nas escolas. Muito obrigada, espero que tenha sido claro e tenha tido um bom entendimento em relação às ações realizadas pela Secretaria de Educação. Um bom dia, obrigada. Continuando com nossas apresentações, passaremos agora à secretária adjunta Rainara, que fará a apresentação da audiência pública do 3º quadrimestre de 2024 da Secretaria de Saúde de Taboão do Oeste. Bom dia a todos, eu sou a Rainara, secretária adjunta de Saúde. Estarei apresentando para vocês a audiência, nossos feitos do 3º quadrimestre de 2024. Nós iniciamos com as nossas unidades básicas, aqui a Edson Cavalheiro. Então, primeiro, a área de cobertura realizada pelos nossos agentes comunitários. De cadastro individual, tivemos um número de 2.112 e domiciliar de 1.701. Procedimentos realizados na atenção básica da UBS Edson Cavalheiro. Então, em atendimento médico, nós tivemos 1.538 atendimentos, de enfermagem 337, com nutricionista, psicólogo, tutólogo nesse período, que estivemos sem o profissional, então foram 0. Atendimentos de profissionais de nível técnico, que seria o técnico de enfermagem, foram 198. Atendimento total na unidade foi de 2.073. E aí tivemos também atendimentos em domicílio. Então, atendimentos em domicílios foram 924. Os atendimentos em escola e creche não foram algo que nós conseguimos contabilizar, mas que foram realizados. E os tipos de atendimentos que nós tivemos são os agendados, que foram 676, as consultas do dia, que são livre demanda, né, foram 717,
e consultas programadas, que seriam agendadas, cuidados continuados, 147. De escuta inicial foram só 2, e atendimentos de urgência foram 0, pois esses atendimentos são direcionados à unidade de pronto atendimento, que seria o hospital de pequeno porte. Encaminhamento interno 1, encaminhamento para serviços especializados foram de 255, um total de atendimento de 2.997. Já na vacinação com o Covid de setembro a dezembro, nós não conseguimos juntar esses números, nós não tivemos acesso a esses números. Já o programa nutricional também, pela falta do nutricionista, também não foi realizado. E a regulação, que é feita pelo sistema CISREG, foram um total de 1.980 agendamentos. Na vacina, nós tivemos um quantitativo total de 760 vacinas aplicadas, distribuídas no BCG, hepatite A, hepatite B, a pentavalente, pneumocócica, vacina inativada da poliomielite, que é a VIP, a vacina oral da polio, que é a VOP, rotavírus, meningocócica, C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP, varicela, HPV, ADT adulto, a meningo, a pneumo 23, DTPA, dengue e raiva. No sistema de atendimento à telemedicina, nós tivemos um número de atendimento total de 168, entre cardiologista, neurologista adulto, neuropediatra, pneumologista, psiquiatra, reumato, pediatra e endócrino. Aí chegamos na unidade de Acibone, que é mais conhecida como unidade 4. No atendimento médico tivemos um total de 2.022, de enfermagem 804. De atendimento na unidade foram 2.826 e de atendimento lá domicílio 2.045. Consultas agendadas foram 198, consultas no dia 580, consultas agendadas para cuidado continuado 20, escuta inicial e orientação 2 e ainda tivemos alguns atendimentos de emergência, que foram 4. Dentro desses encaminhamentos para serviços especializados foram 44, então o total foi de 4.871. Os agentes comunitários da zona urbana teve um total de cadastro individual da população assistida de 1.480 e domiciliar de 2.907. E aí temos os transportes com paciente, né? Um total de pacientes com hemodiálise são 6 aí diariamente. Consultas agendadas foram 1.186, exames agendados 129, um total de 321 pacientes. No Hospital José Baiô, que é o hospital de pequeno porte, que é onde são realizados atendimentos de urgência e emergência. Então foram realizadas suturas, curativos, retirada de pontos, retirada de corpo estranho, sonda, passagem de sonda. Temos um total de 10.719 atendimentos, de procedimentos realizados na unidade. O faturamento do hospital foi de R$ 105.157,63. Exames de malária realizados foram 133. E aí chegamos na farmácia municipal, onde a gente teve, de setembro a dezembro, uma quantidade de 6.813 pacientes atendidos, com o valor total de saída dos medicamentos de R$ 390.060,80. Aqui nós temos o ranking do Previne Brasil, onde mostra que Itapuã está em
12º, salvo engano. Entramos para a equipe de vigilância em saúde, onde o atendimento para pacientes com Covid não foi totalizado. Na vigilância sanitária, os serviços realizados por eles são de notificação, advertência, investigação de eventos adversos ou queixas, ações educativas para a população, cadastro estabelecido sujeitos a estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, inspeção sanitária, licenciamento dos estabelecimentos, emissão de alvarás. Então a gente tem um total desse período aí de entre 9, 7, 8 e 5 em cada mês. Aqui são algumas imagens de inspeções sanitárias, que são atendimentos a denúncias. Então, a denúncia sanada, né? O problema antes era um problema com um esgoto, um vazamento ali, onde foi coberto, feito um duto. O sistema de informação da vigilância da qualidade de água, que é o Vigiágua. Então, o relatório de vigilância de qualidade da água para o consumo humano, então é testado, né? É realizada a coleta e testado para cloriformes totais e a bactéria E. coli. Então, em setembro, outubro, novembro, dezembro, tivemos aí presentes e ausentes dessas bactérias que foram coletadas nas amostras de água. Aqui são alguns registros das coletas de água que foram enviadas ao LACEN. E na vigilância epidemiológica, aqui a gente tem alguns agravos e notificações compulsórias. Então, animais peçonhentos, fingimento antirrábico, foram 6 em setembro, um total de 12 no final. Acidente de trabalho grave, 29, violência doméstica e sexual, 2, hepatite virais, 1, 0 casos de tuberculose, dengue também 0, hanseníase 2 casos, sífilis nós tivemos 4 casos, AIDS 1 e declaração de nascidos vivos 1 e declaração de óbito 10 nesse período. Aí nós entramos no setor de endemias, malárias. Na detectação de malárias, a gente tem detecção passiva e detecção ativa. Então, exames, a gente teve aí um quantitativo de 204 exames realizados, com apenas 8 positivos. Então, a detecção passiva é quando o paciente procura o agente no laboratório para realizar o exame. Então, esse quantitativo é de quantas pessoas foram realizar os exames. E a ativa é quando a gente vai até o paciente. Então, a gente recebe a denúncia de uma investigação de malária e os agentes vão até o local para realizar os testes. Aí, os testes rápidos, a gente teve um total de 2 testes só realizados e com exames com resultados positivos foram 0, então todos negativos. Alguns registros das ações realizadas, né, dos testes rápidos. E aqui nós temos o levantamento rápido do índice de infestação, né, que é o LIRA. Esse levantamento é amostral, ou seja, não há necessidade de todas as casas serem visitadas com essa finalidade. O resultado é apresentado com índices de infestação predial e é dividido da seguinte forma: são inferiores a 1%, estão em condições satisfatórias, de 1% a 3,9% que estão em situação de alerta e superior a 4%, que são quando há um risco de surto de dengue. Após esse levantamento, é possível saber onde o mosquito se desenvolve mais, se em locais de abastecimento de água ou em depósito domiciliar, lixo. O LIRO auxilia na programação de mutirões de limpeza urbana e nas ações de prevenção ao combate à dengue. Aqui nós vamos entrar em algumas ações voltadas para a promoção de saúde, que é exatamente essa busca também pelo foco de dengue, né? Algumas imagens mostram aí amontoados de pneus, lugares abandonados, né? Onde os agentes estão buscando esses focos, que são chamados de trabalhos quinzenais, né? Realizados de pontos estratégicos. Aqui são uma ação para a população da campanha de vacinação antirrábica. Na dengue, o laboratório de entomologia analisa aqui mesmo
no município amostras de larvas coletadas pelo Lira e da pesquisa, né, dos mosquitos mensal e quinzenal. Desse total, analisa e dá o diagnóstico se é o Aedes aegypti ou o albopictus transmissor da dengue. Análise do barbeiro e doenças de Chagas também. Na vigilância em saúde, aqui a gente tem a equipe. E assim eu finalizo contando com a nossa transparência e compromisso, que são a base para uma grande gestão e eficiente e responsável, né? A participação de todos é essencial para fortalecer nossas sessões e garantir um serviço de qualidade à população. Obrigada. Passo a palavra para Luísa. Continuando com a nossa apresentação, farei agora a apresentação das metas fiscais, né, a análise das metas fiscais do nosso município. Tivemos a previsão inicial de receitas previstas de R$ 51.149.311,10 e as nossas receitas arrecadadas ao final do quadrimestre foi de R$ 77.564.264,11. Despesas de capital, ou seja, aquelas despesas provenientes de convênios firmados, né? Tivemos R$ 46.103.669,48. Destas despesas, nós liquidamos R$ 22.691.602,33. As nossas despesas atualizadas de R$ 61.737.911,75 e a nossa despesa liquidada é de R$ 53.921.626,06. Nosso total de despesa atualizada no final do exercício de 2024 chegamos ao montante de R$ 107.841.581,23 e nossa despesa liquidada de R$ 76.613.228,39. Lembrando que essa diferença entre 107 milhões, que é de receita, e a despesa executada de 76 milhões, entram os convênios que ainda não foram executados e passaram para o exercício de 2025. O resultado consolidado. Nossa receita arrecadada foi de 77 milhões, confirmando, R$ 564.264,11. Tivemos uma receita liquidada, uma despesa liquidada. Desse total, nós executamos R$ 76.613.228,39, nos dando um resultado consolidado de R$ 951.035,72. As nossas metas anuais de 2024, de janeiro a dezembro de 2024, recurso de todas as fontes. Receitas financeiras primárias, R$ 74.085.616,23. As despesas financeiras, que são as primárias, menos a paga de recurso próprio, as processadas pagas, mais recurso próprio não processado pago. O que seria isso? Recurso próprio não pagos ainda, aqueles recursos que ficarem restos a pagar para o exercício de 2025, totalizando um valor de R$ 81.933.105,75, nos dando um resultado primário, que é a receita financeira menos a despesa financeira, de menos R$ 7.080.489,51, valores que serão executados no exercício de 2025. Gasto com pessoal. A nossa receita corrente líquida, nosso gasto com pessoal, ele se enquadra dentro da receita corrente líquida do município. E ele nos deu um gasto total de R$ 22.483.253,47, totalizando um percentual de 38,9%. Como tem aqui uma tabelinha ao lado, o nosso limite legal é de 54%.
nosso limite prudencial é de 51,30 e o nosso limite ali de alerta, né, quando a gente começa já a ficar pensando, estamos quase chegando ali no limite prudencial, é de 48,6. Então, nós estamos aqui com um percentual de folga de 38,6, 38,9%. Aplicações constitucionais. O município, todo município, ele tem a obrigatoriedade de assistir a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação com um percentual mínimo de 15% na saúde e 25% na educação. Sendo assim, na saúde nós obtemos a receita líquida de impostos de transferências no valor de R$ 38.872.805,09. O total aplicado em ASPES. O que seria esse ASPES, gente? Até fiz um resuminho aqui, que são as ações em serviços públicos de saúde. Essas ações, elas são voltadas ali na aplicação, somente na aplicação, que conta para a aplicação daqueles 15% anteriores que eu falei. Nós tivemos um total aplicado de R$ 7.867.235,08, atingindo ali 20,24%, ou seja, ultrapassamos o valor que é de obrigatoriedade de 15% em 5,24%. O parâmetro de aplicações em ASPES no terceiro quadrimestre, nós tínhamos um parâmetro ali de aplicar, que seria de R$ 5.830.920,76. Nos deu a diferença aí de R$ 2.036.314,32 a mais do que o previsto. Então, é onde se enquadra esse 5,24% a mais aplicado em saúde. Aplicações constitucionais em educação. A receita líquida de impostos e transferências na educação é de R$ 39.518.693,65. O total aplicado em MDE, Fundeb, entre 1 de 1 de 2024 até 31 de 12 de 2024 foi de R$ 12.027.971,53, nos dando um percentual de 30,44%. Né? A nossa previsão seria de gasto de R$ 9.879.673,41, nos dando aí uma diferença de R$ 2.148.198,12, aumentando aqui também, dentro dos 25%, 5,44% a mais em aplicação na saúde. Continuando com as aplicações constitucionais em saúde, a receita do Fundeb foi de R$ 11.141.787,44. O total aplicado no Fundeb 30% foi de R$ 893.385,57, nos dando um percentual de 8,02% do total dos 100%. Total aplicado em Fundeb 70% até 31 de 12 de 2024 foram de R$ 10.180.359,37, nos dando um percentual de 91,37%. O total executado com recursos do Fundeb foi de R$ 11.073.744,94, totalizando 99,39% de tudo que foi arrecadado com o Fundeb dentro do exercício de 2024. Essa foi a nossa apresentação quanto à execução do terceiro quadrimestre de 2024, do exercício de 2024. Agradeço a todos que tiveram disponível
dispuseram do seu tempo a estarem apreciando a apresentação da audiência pública do terceiro quadrimestre. Nos disponibilizamos, eu enquanto coordenadora do município de administração e planejamento, bem como o secretário, Diego Emanuel Félix, também está à disposição na prefeitura, e todos os técnicos responsáveis dentro da contabilidade. Esse é a nossa apresentação. Deixo aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento primeiramente a Deus por ter nos trazido até aqui. Muito obrigada a todos.